guerra! E você é muito bem-vindo aqui no canal do YouTube, youtube.com/carloribas, toda sexta-feira no programa Na Guerra. E nesta série Contos de um Ex-Satanista, hoje o episódio 9, a iniciação na magia. Nós falamos no episódio 8, semana passada, sobre a tradição e agora como foi a iniciação. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e tudo aquilo que o YouTube sempre pede. Você não pode esquecer para que coisas novas, quando aparecer aqui no canal, sejam notificadas para você. Também os membros mantenedores desse canal, não só esses irmãos, como vários outros que clicaram no botão Torne-se Membro, já assistiram esse vídeo antecipadamente. Então, hoje, que dia que é hoje? Deixa eu ver aqui no meu calendário. Hoje, dia 11, né? 11 de abril. Eles já assistiram lá no dia 4 de abril, quando a gente gravou semana passada. Então, se você quer assistir os episódios antecipadamente, torne-se um membro do canal, ajude a gente com R$6, R$7 por mês. Tem lá R$14, R$15 por mês. Você ajuda o canal a crescer e a gente recompensa entregando outros conteúdos que não estão liberados no YouTube e também você assistindo os episódios do Na Guerra, Contos de um Ex-Satanista, antes que todo mundo. Lembrando também que nós já estamos com a matéria Formação Avançada em Ambiente Profético da Escola Avançada de Libertadores a todo vapor. Semana passada nós tivemos a primeira aula, esta semana nós já tivemos a segunda aula ao vivo. E você pode se inscrever ainda, são 4 aulas a matéria. Então você ainda pode assistir 2 aulas ao vivo. Mesmo que você esteja assistindo esse vídeo no futuro, você pode assistir todas as aulas gravadas. Funciona assim, terminou a ministração da aula ao vivo, coisa de meia hora depois, a aula já está na plataforma do site para você assisti-la gravado. E se você assistiu ao vivo e quiser assisti-la de novo gravada para relembrar, você pode quantas vezes quiser, porque o acesso é vitalício. Entre no site carloribas.com, clique, eu vou mostrar, acho que mostrar é melhor, né? Ó, quer ver sites? Onde é que tá meu site aqui? Tá aqui, ó, site. Tá aqui o site. Entre no site carloribas.com, que site que é esse aqui, ó. carloribas.com, tá? Vai aparecer esse site que tá atrás de mim. Olha o banner do CETIB nível 2, que você pode estudar em junho comigo, presencial. O meu novo livro Médicos, que você pode comprar na pré-venda. E aqui, ó, Escola Avançada de Libertadores. Clique em Acesse. Clique nesse botãozinho em cima da minha cabeça. Ou role aqui para baixo, ó, cursos, enfim. Vai aparecer fase 3, módulo 1, Formação Avançada em Ambiente Profético. R$ 197,50, R$100 de desconto. E aí você vai clicar aqui, adicionar ao carrinho. Não esqueça de assistir este vídeo e ler este texto aqui, que vai te ensinar a acessar a aula imediatamente após você comprar. Você compra, já é automático, o sistema já te coloca lá automaticamente. Então, leia esse texto aqui do campo descrição e assista esse tutorial, tá bom? O tutorial tá muito bom. Olá, tudo bem? Eu tô aqui para te ensinar a se cadastrar no meu site para poder comprar cursos, estudar nos cursos que você comprou, fazer o acesso no site e solução de problemas, como por exemplo, trocar as senhas. É isso, assista esse tutorial, tá? Que é muito bom e leia aqui, ó, que tem como que você faz para entrar. Minha conta, Escola Avançada de Libertadores, barará. Então, vem estudar comigo na Escola Avançada de Libertadores, 100% online. Você vai poder ficar ser mais conhecedor das coisas da batalha espiritual. Bom, nesse episódio do Na Guerra, nós vamos falar sobre a iniciação na magia. A iniciação ela faz parte do 2º grau da tradição que eu pertencia. A tradição tinha 9 graus. O primeiro grau, o grau de aprendiz, foi aquele que eu falei no episódio passado, quando a pessoa decide entrar na magia e pede voluntariamente por isso. Ela fala para o mestre que está iniciando ela, que está envolvendo ela, ela diz, olha, eu quero entrar na magia, eu quero fazer isso que você faz, por favor, me fala como eu devo fazer. Então, eles iniciam um período que vai em torno de 11 meses, esse período de iniciação. Nesse período de iniciação, são vários rituais que a pessoa faz, invocações demoníacas, energizações, bastante estudo, tem que ler muito, livros em português, livros em latim, tem que traduzir, na época, traduzia do latim, do dicionário de latim, da língua latina para a língua portuguesa. Hoje tem tradutor, enfim, inteligência artificial. Infelizmente, a internet facilitou até o acesso a Satanás.
tá? Infelizmente essa é a verdade. Mas na minha época não tinha esse mole não, e tinha que fazer tudo na unha, não tinha jeito. Daí depois de 1 ano, 11 meses mais ou menos, o mestre ele vê se o iniciado, se o aprendiz está digno para fazer o ritual de iniciação, para se tornar um iniciado. E o ritual de iniciação funciona da seguinte forma: é chamado, precisa de quatro pessoas, tá? 4 pessoas. Essas 4 pessoas podem ser mestres de 7º grau, mestres de 8º grau ou sacerdotes de 9º grau. Então são 4 pessoas que vão estar em 4 cantos, porque tudo é desenhado, tudo tem símbolos desenhados, tá? Eu até mostrei no vídeo passado alguns símbolos. Deixa eu ver se esse aqui, por exemplo, ó. Você vê que tem cantos. Se eu pegar essa estrela aqui, ó, vai ter um canto aqui, um canto aqui, um canto aqui e um canto aqui. Dá para formar um quadrado, pegando as pontas, né? Tudo tem canto. Ela tem 6 pontos, mas dá para fazer um quadrado, por exemplo. E na iniciação também é feito a estrela de 6 pontas no chão. E precisa de 4 mestres, ou sacerdotes superiores, para fazer parte da iniciação. Então, o mestre que está iniciando o aprendiz, ele convida mais 3 amigos, pessoas do seu convívio que são dentro da tradição. Lá vão ser invocados os 4 príncipes do inferno e vão ser invocados muitos outros demônios. Mas isso depende da vida do aprendiz, tá? Se o aprendiz ele teve uma vida, a carga, a herança espiritual dele não é tão grande, o número de invocações vai ser de um jeito. Se a herança espiritual, a carga espiritual dele é de outra forma, a invocação espiritual, as invocações demoníacas vão ser de outro jeito. Depende muito do aprendiz, tá? Eu tô falando isso com base do que eu ouvi lá dentro, porque quando eu cheguei até o 7º grau e me converti 6 meses depois. Então, eu nunca participei de uma iniciação de alguém, então eu não sei exatamente em loco como funciona. Mas eu lembro bem do que a gente conversava, eu perguntava muito. Eu sempre fui muito questionador, perguntei muito, e eu perguntava para o Luiz as coisas e ele me dizia mais ou menos como era. Então, o aprendiz vai para um local, esse local pode variar, tá? Normalmente é numa mata, normalmente é numa clareira, numa mata, mas eu imagino que quem é do litoral pode ser numa praia, quem é da montanha pode ser na alta montanha, enfim. Tem biomas no Brasil. Quem é do Pantanal vai ser aonde? Não tem praia, não tem mata, não tem montanha. Vai ser no Pantanal. Quem é do Agreste vai ser aonde? Vai ser no Agreste, no Cerrado, vai ser no Cerrado. Então, quem é lá dos Pampas, né? Então, cada bioma acha-se um lugar. A maioria dos rituais eram feitos dentro de casa. Na cidade que eu fui iniciado, existia um casarão. A gente chamava de casarão mesmo. Esse era o termo que a gente usava. E lá no casarão que a gente fazia invocações demoníacas, fazia rituais. E esse casarão ele era preparado para esse ambiente, tá? Era uma casa própria de alguém da tradição, que eu nunca soube quem era o proprietário. Ficava num bairro normal, assim, na rua normal. Quem olhava ali, uma casa normal, não tinha nada demais. Um casarão alto, embaixo tinha um porão de tijolos, assim, mais fundo, para baixo da terra. E na parte alta era um casarão de madeira. Ali eram feitos vários rituais de invocações, eram feitas reuniões de oração, invocativa, etc. Então, eu sabia que a gente não iria fazer no casarão, porque para iniciação tinha que mover forças na natureza. Tem várias coisas que acontecem. Acontecem brilhos no céu, estrela cadente aparece, sabe? São coisas assim inexplicáveis. Nuvem. Na minha não aconteceu, mas já ouvi dizer que teve iniciação de pessoas que apareceu uma pequena nuvem lá e choveu só naquele lugar. O demônio da água quis manifestar alguma coisa, não sei. Então tem que ser um lugar a céu aberto. Leva-se o iniciado, o aprendiz, ao local aberto. Lá tem é tudo limpo previamente. Então esses mestres vão e arrumam todo o local previamente. Montam-se os locais que tem os símbolos, faz uma fogueira no centro e pequenas fogueirinhas nos pontos aonde são demarcados o hexagrama, e é um hexagrama, um círculo e um triângulo, tá?
Em cada ponto tem velas que são colocadas em cores específicas para invocação de demônios, pequenas fogueiras, tochas e alguns outros utensílios de adoração, que eu não lembro quais são, mas eu lembro que tem vinho, tem essas coisas que eles usam para sacrifícios, para adorações, etc. Também eles levam água, levam comida, porque passa praticamente o dia ali montando todo esse local, então não é uma cena de filme. Então eles levam água, levam comida, lanche, e preparam todo o local ali, um radinho, tocando música, enfim, e vão limpando e vão preparando todo o local. À noite, o aprendiz que vai ser iniciado, ele faz uma série de rituais de purificação, isso em casa. Toma banho com uma série de ervas, faz uma energização com pedras, tem um número específico de pedras, cristais, que ele faz uma energização com essas pedras, com água e com outros elementos. Aí ele coloca uma roupa que é dada pelo mestre, essa roupa ela é uma roupa pura, né? Não contaminada, vamos dizer assim, de um tecido específico, enfim. E ele vai, pega uma carona, alguém vai levar ele, obviamente, para o local da iniciação. No local da iniciação tem um negócio interessante aqui para pontuar. Ele precisa percorrer um caminho até o local. Então, a minha foi no morro. Foi numa clareira no morro. Quem me deu a carona me deixou numa estrada de chão, então saía do asfalto, entrava por trás, assim, numa estrada de chão, e a pessoa disse, tá vendo essa trilha aqui, ó? Você vai andando essa trilha, era final do dia, tava um pouco escuro, mas ainda tinha sol. Você vai andando essa trilha aqui e você vai chegar até o alto da clareira, onde você tem que chegar. E nessa trilha é o caminho que o iniciado precisa percorrer sozinho, tá? Por que isso? Qual que é a lógica disso? Primeiro, ali você vai fazer um pacto com demônios. Então, esse caminho sozinho, você está demonstrando, e eu acredito hoje como cristão, que é uma validação de que você está indo espontaneamente, que você está fazendo isso com a sua própria vontade. Para dizer para todo mundo, para Deus, olha, ninguém está me forçando, ninguém me trouxe aqui de carro, me largou aqui e me deu um banho de sangue aqui. Não, eu estou indo espontaneamente. Então esse caminho, que eles falam que é magia, é o caminho das pessoas comuns. Eles chamam de o caminho da magia. A pessoa sai de um ponto, vai andando pela mata, até chegar naquele outro ponto. Só que esse caminho a pessoa não conhece. Então ele tem que ser guiado pela magia. Você entra literalmente no meio da mata. Quando eu fui deixado na estrada, era 6 da tarde, o sol tinha se posto, mas estava claro ainda, tinha aquela luz do sol no céu. Só que o mato escurece muito antes, então já era escuro. E eu demorei aí, sei lá, 1 hora e pouco para chegar até a clareira. Porque na minha cabeça, olha só, na minha cabeça eu consegui me guiar por 2 coisas, por som e pela visão. Não é? Pelo tato não adiantava, porque eu estava andando no meio do mato, eu tinha que ir tateando, dava para ver, por causa entre as árvores, dá para ver alguma, a gente chama de réstia, né, de luz, mas eu olhava para frente, eu queria ver onde tinha um ponto mais claro, porque eu imaginava que lá ia ter as fogueiras, ia ser mais claro. E eu buscava ouvir conversa deles, risos, música. O Luiz sempre levava um violãozinho dele que ele tinha, um violãozinho tamanho 2, e ele sempre ficava tocando esse violãozinho. Então, eu achava que eu ia ouvir essa música. E eu não ouvia nada. E de vez em quando, eu via no meio da mata, essa é a minha experiência pessoal, eu via no meio da mata seres elementares, que são chamados de gnomos, duendes, esses seres elementares. Eu via como se fossem pequenos homenzinhos, sabe? Não dá pra ver se tinha roupa ou não. E eles apareciam num cantinho e sumiam. Apareciam atrás de uma árvore e sumiam. Detalhe, sem uso de qualquer substância psicoativa, tá? Não toma santo daime, não come cogumelo, não usa droga, nada. Porque a pessoa que é de uma seita, que usa o santo daime, que é a ayahuasca, ou que toma chá de cogumelo, essas coisas, eles têm alucinações, eles veem mesmo gnomos, fadas, etc. Porque daí tem uma substância neuroativa no organismo deles. Eu nunca usei drogas, por minha opção, muitos da tradição usam, muitos da tradição fazem uso de chás alucinógenos, de drogas sintéticas, de bebida alcoólica. Eu nunca, por minha opção.
Mas eu estava vendo o mundo espiritual. O mundo espiritual estava desvelado, aberto aos meus olhos. Isso aqui é muito sério, porque você imagina a minha idade naquela época, eu tinha 12 para 13 anos. Então, um adolescente se metendo nisso, não é? E aí eu via, então eu ia seguindo esses seres que eu via. Tinha momentos que eu via outras coisas, tinha momentos que eu via pessoa, não sabia quem era, e eu pensava, como que essas pessoas estão no meio da mata? Então deve ser para lá mesmo. Tinha momentos que eu via clarões, que eu ouvia músicas, e eu ia me guiando, e até que eu cheguei na clareira, e vi a clareira aberta e vi todos eles lá. Essa caminhada de 1 hora e pouco dentro da mata é o caminho da magia, que é o caminho das pessoas comuns. E eles dizem na tradição que a magia só leva até a iniciação aqueles a quem ela escolheu. Então, se a pessoa se perder ali e não chegar, eles desmontam o circo e vão embora, e eles entendem que aquele aprendiz não foi aceito pela magia para ser iniciado, ele não pode ser um iniciado. Se o aprendiz encontra, é porque ele foi aceito e ele poderia ser iniciado. O ritual de iniciação tem muitos elementos, e eu, obviamente, não vou falar eles, tá? Por razões óbvias. O primeiro delas é porque o Contos de um Ex-Satanista não é para fazer você ter vontade de ser satanista, ou bruxo, ou mágico, ou mago. E é só para contar as minhas memórias, que estão descritas no livro Bruxaria. Aqui eu conto algumas coisas, tá? Se você quiser adquirir esse livro, fica o marketing, né? Não vou contar se tem que comprar o livro para ler, né? Sacanagem, mas é isso. Então você pode comprar e nessa série você recebe ele autografado com o selo de edição de colecionador com o QR Code que vem para a playlist no YouTube do Contos de um Ex-Satanista. Você pode comprar no meu site carloribas.com. Tem vários livros lá e tem o Bruxaria também que você pode comprar e vai pelo correio para todo o Brasil. Se você mora fora do Brasil, te indico comprar os e-books, tá? Compre os e-books então, que são o mesmo conteúdo dos livros, porém em PDF. Aí você pode ler de qualquer lugar do mundo. Eu não vou contar como que foi o ritual em si, os elementos, para não... Até uma questão de não querer lembrar de tudo isso, mas no livro Bruxaria eu conto. Mas acontece que durante o ritual é feito outras invocações demoníacas, são feitas várias confissões, tá? O iniciado, ele precisa confessar várias coisas, ele precisa abandonar qualquer tipo de cultura, leitura, pensamento que ele teve fora da magia, ele precisa renegar qualquer fé que não seja na magia, ele precisa declarar que ele está entregando sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito para a magia, ele tem que assinar um contrato com o próprio sangue, é feito um furinho no dedo, pinga uma gotinha num pires, 2 gotinhas num pires e uma gotinha num cálice que tem vinho. Bebe-se engole esse cálice com o vinho e com uma pena se assina um contrato que é queimado, dizendo que você está iniciando no caminho da magia. Tem vários outros elementos. Demônios são manifestados ali. Visualmente, esses demônios vêm falar com a pessoa vê. Ó, veja, em centros de baixa magia, centro espírita, tanto o centro espírita, mesa branca, enfim, quanto umbanda, quimbanda, candomblé, as pessoas visualizam essas entidades, tá? As entidades se mostram para elas, seja incorporando, como no espiritismo kardecista, tiveram até episódios de visualização física, que eles falavam que os fantasmas se materializavam. Quanto na Umbanda, Quimbanda e Candomblé, as entidades deles se materializam. Em muitos casos, caboclos da mata, índios e caboclos da mata, quando o pai de santo vai lá na mata oferecer uma oferenda na cachoeira, na Mata Virgem, cabeceira de ponte, eles vêm, essas entidades se manifestam e vêm falar com eles fisicamente. Isso na baixa magia, tá? Imagina na alta magia, no satanismo, esses demônios se materializam e eles vêm no ritual do iniciado falar com o iniciado. É assustador. Mas só que a pessoa está nesse ambiente, é diferente do cristão ver um demônio manifestado ou ver um demônio personalizado fisicamente, personificado, na verdade, fisicamente. A pessoa tá lá. É a mesma coisa que o cristão vê um anjo, né? Nossa, dá uma paz. Já pensou o cristão ver Jesus? Dá uma paz. O que ele mais anseia é ver Jesus.
Aí Jesus aparece para ele num sonho, Jesus aparece para ele num lugar, ele tá lá num lugar que tá para morrer num cativeiro, aparece Jesus lá para ele. É um sonho. A mesma coisa pro satanista. O satanista vê Satanás, para ele é um sonho. Ver um demônio ali para ele é uma alegria, é um momento de maior paz para ele, é um momento de maior entrega religiosa, ele vê a entidade a qual ele está entregando sua vida. Então, para nós cristãos, quando a gente ouve esse relato, a gente fica, ai, mas será? Você tem que pensar com a cabeça deles, tá? Eu contar hoje, eu estando do lado de cá, é difícil eu contar sem que pareça normal, porque para mim era normal. Então a normalidade hoje para mim ela tem que sugerir a normalidade, mas naquele momento era normal a visualização desses entes, desses seres, tá? Desses demônios. E depois disso tudo, você recebe os demônios que vão fazer parte de você e você recebe, o seu corpo vira um portal aberto para esses demônios entrarem. E o mensageiro, que é o demônio que vai te acompanhar no caminho da magia, na antiga religião, ele passa a fazer parte da tua vida a partir daquele momento. Isso é tão forte, você fica tão possuído por demônios, que as pessoas não aguentam. É aí que eu falei no episódio passado, que alguns morrem, alguns ficam loucos, alguns desenvolvem transtornos, alguns abandonam, porque é muito forte. E eu, depois desse ritual, eu fiquei muito, muito mal. Eu fiquei de coma. Eles me levaram para casa morto, me largaram morto em casa. Inventaram uma história qualquer para minha mãe, dizendo que eu tinha sido picado por um espinho venenoso, sei lá, qualquer coisa assim. Eu fiquei muito mal, eu fiquei muito mal mesmo. Eu lembro de ficar numa poltrona, a gente chama no sul de poltrona do papai, aquelas que reclinam. Eu ficava lá e tomava sopa e ficava lá morto e grogue, sabe? Não conseguia falar, não conseguia, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo. E eu só tinha, e tava tão cansativo eu ficar naquela situação que eu pensei realmente em dormir. Eu só queria dormir, só queria fechar o olho e aquilo parar. E eu comecei a ter alucinações. Eu lembro que o meu irmão ganhou um Papai Noel de gesso, de amigo secreto, acho que na escola, e botou lá na estante da televisão. E esse Papai Noel começou a se mexia, sentava, falava, eu via ele se mexendo. Comecei a ficar alucinado. Eu via as coisas se mexer, eu via os quadros se mexer. Eu olhava para o quadro, a imagem do quadro tomava vida. Comecei a ficar alucinado. E aí aquilo ficou tão pesado para mim que eu decidi que eu não queria mais, sabe? Eu falei, eu vou deitar aqui, eu não quero mais acordar. Eu quero morrer. Eu tô cansado, meu corpo não reagia bem. E nesse momento, eu ouvi uma voz que falou dentro de mim. E essa voz falou, não desista. Essa frase, não desista. E aquilo me chamou a atenção, porque, quem será que tá falando, né? E eu chamava Satanás, na minha cabeça, de papai. Na minha cabeça ele era papai para mim. E eu pensei, será se foi papai que falou isso comigo? Porque em casa a gente não tinha o hábito de chamar de papai e mamãe. Era pai e mãe. Meu pai já tinha separado, divorciado da minha mãe. Então esse termo papai era um termo mais carinhoso. E eu pensei, será se foi papai que falou comigo? Será se foi ele? E aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu achava que eu não ia suportar, que era a hora de eu morrer. E eu estava desistindo. E essa voz veio e falou, não desista. Essa parte está na página... cinquenta e quatro. Tá? Eu não vou falar mais porque você tem que ler o livro para você entender essa parte aqui, tá bom? Mas eu vou falar sobre o mensageiro no próximo episódio, porque depois desse momento, quando eu ouvi essa voz não desista, eu tive uma visitação. E essa visitação me direcionou para eu começar a invocar o mensageiro. Então, no próximo episódio, eu vou falar exatamente como foi que o Stinuts apareceu para mim e como foi que eu comecei a mexer com o mensageiro, ou seja, ter o demônio mensageiro funcionando 24 horas ao meu lado, e aí que foi o meu buraco, porque foi aonde eu me afundei até o fundo, aí até o fim
no satanismo, quando o mensageiro começa a te obedecer, é um buraco sem fundo que você se joga. E eu gostaria muito que você pudesse assistir no próximo episódio, ok? Bom, espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você gostou, dê o like, ative o sininho para receber notificações dos próximos e se inscreva, seja inscrito. Se você não, já é inscrito, torne-se membro do canal, como vários irmãos se tornam membros, e esses irmãos recebem os episódios antecipadamente. Assim que eles vão sendo gravados, esses irmãos recebem os episódios em casa. Então, torne-se membro para você poder ter um episódio do Na Guerra antes na sua, no lugar lá de membros, tá? Aqui no YouTube tem uma parte, uma abinha que você vai lá e tem todos os vídeos já liberados. Tem outros cursos, coisas que não tem no YouTube para você, na zona de membros ali, para você poder assistir, ok? Que Deus te abençoe. Deixa eu lembrar, se você está passando por algum tipo de situação e você quer fazer mentoria comigo, você pode marcar mentoria particular, tá bom? Chame nesse número, 499-99128-6902 e agende 1 hora de videochamada comigo em mentoria. Veja aí sobre valores e horários disponíveis e eu posso te ajudar a entender o que está acontecendo na sua vida como mentor. E também eu tenho um grupo VIP de WhatsApp, tá? Em mentoria e inteligência espiritual. Esse aqui é um grupo bem barato, tem um valorzinho de manutenção por mês e você vai estar num grupo do WhatsApp comigo, você pode fazer perguntas lá e tal, não são coisas pessoais, coisas coletivas. Se você quer fazer mentoria particular, é aquele número que eu te passei antes. Esse aqui é outro número, 499-99124-6903. Peça para entrar no grupo VIP e participar do grupo de mentoria inteligência espiritual no WhatsApp. A gente tem uma videochamada por mês com o grupo todo de assuntos bem legais e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você também. Beleza? É isso. Eu espero que vocês estejam bem e que vocês possam estar no próximo episódio da Guerra. Lembrando que nós estamos com a pré-venda do livro Médicos aberta. Você pode comprar o livro Médicos na pré-venda e receber em casa pelo correio antes do lançamento. Eu estou concluindo a escrita desse livro. E lá no grupo VIP, eu mando os capítulos para os meus VIPs lerem, é muito legal. Então você pode comprar o livro Médicos no site carloribas.com e vai receber em casa autografado antes do lançamento, na sua casa, como um bônus para você, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Te espero na sexta-feira que vem. Não esquece que segunda-feira tem Carlos Ribas Responde ao vivo e quarta-feira tem Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos e Inteligentes. Que Deus te abençoe. Até lá.